Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui mais convidados, falar de temas interessantes. Olha, essa semana está acontecendo no Acre a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Hanseníase. O MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Portadoras de Hanseníase, está mobilizando a sociedade, chamando a atenção para esse tema. Hoje, inclusive, a Assembleia Legislativa fez uma sessão solene, falou desse assunto, e daqui a pouco a gente vai conversar com os representantes do MOHAN para falar desse assunto. Deixa eu só dar um recado antes aqui, para você que quer ganhar um carro 0 km. Olha, a Recol Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30 na Recol Pharma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na tela. Uma Sportage novinha esperando por você em toda a rede Recol Pharma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recol Pharma em respeito à legislação. Os demais itens todos você compra e concorre, e no Barriga Verde em toda a linha de produtos. Participe, boas compras e boa sorte. E agora eu vou convidar para cá a deputada estadual Maria Antônia, que propôs a sessão solene de hoje. Vou conversar também com o coordenador estadual do MOHAN, Elson Dias, e com o coordenador nacional do MOHAN, Arthur Custódio. Podem vir para cá. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, o movimento de reintegração das pessoas que têm ou tiveram hanseníase faz um trabalho em todo o país. O que me chama mais a atenção é a tentativa de resgatar a dignidade dessas pessoas, de reaproximar membros de famílias que foram separados por força de uma lei que obrigava as pessoas que tinham hanseníase a serem isoladas. Agora eu pergunto para o coordenador nacional, como é que você avalia esse movimento que já dura décadas e que conseguiu reconstituir muita coisa para essas pessoas que foram tão prejudicadas, né? Aqui no Acre a gente tem exemplos disso. Na verdade, acho que o MOHAN, não é porque eu estou nele, nem nós, né, participando diretamente, mas tem uma coisa no movimento que é esse respeito pela diversidade que tem, né? A gente tem pessoas de todas as religiões, né? E pessoas que estão envolvidas com a causa, às vezes diretamente por terem sido pessoas atingidas pela doença, às vezes familiares, às vezes pessoas que são profissionais de saúde e pessoas de maneira geral da sociedade que se sensibilizaram pela causa. E cada um dentro do seu papel ajudando a construir esse movimento. E é claro, um resgate da história, né? Eu acho que o Acre, por exemplo, tem aqui a Sala Memória do Bacurau. Em nenhum outro lugar existe Sala Memória de uma pessoa que colaborou com a causa da hanseníase como aqui no Acre. A gente tem tentativas de iniciativas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, de salas memórias, de museus. A gente ainda não tem um museu oficial no Brasil. Enfim, eu estou dando um exemplo que mostra que cada semente do movimento, cada grupo do movimento levanta uma causa, como foi levantado a questão dos filhos separados, como foi levantada a questão do crime de Estado com relação às pessoas de colônias, como está sendo levantado aqui pelo Acre as pessoas que foram isoladas nos seringais por conta da hanseníase. Então, isso que constrói esse movimento a nível nacional. Deputada, e quando foi que a senhora se aproximou desse movimento a ponto de chegar a propor uma sessão solene, e mais do que isso, a criação, através de lei, da Semana Estadual de Combate à Hanseníase? Então, essa minha parceria com o MOHAN já dura, creio que de 7 para 8 anos, desde o meu primeiro mandato, estou no 3º mandato. Então, o MOHAN me inspira assim, eu tenho assim, uma satisfação muito grande de ser parceira do MOHAN, né? Eu admiro muito. A história do hanseniano é feito assim, eu digo sempre que é feito de histórias boas e histórias ruins, né? Porque foi momentos terríveis que eles passaram, mas eles também tiveram foram grandes pessoas para superar o que eles passaram, conviveram no passado, né? Aqui em Rio Branco nem tanto, mas em Cruzeiro do Sul, que é uma cidade menor e que tem mais pessoas que tiveram hanseníase, a gente conhece as pessoas, convive com elas e escuta as histórias de como foi lá no passado essa separação. Tem lá aquela colônia, que hoje já não é mais uma colônia, mas que lembra tudo isso. O Elson, que vai lá sempre, acompanha tudo isso, Elson. E como é que está essa questão
das famílias se reaproximando. Recentemente teve mais um caso, né? Sim, a gente está com essa mobilização, não só no Acre, Rogério, mas como no Brasil inteiro, né? Reaproximando e unindo esses laços que foram desfeitos no passado, decorrente dessa política de isolamento compulsório que aconteceu aí nas décadas passadas, né? Que separava as pessoas que conviviam ou que tinham, né, hanseníase na época, que chamava lepra. E hoje, né, a gente, terça-feira agora, no lançamento da nossa semana aí, os 33 anos, a gente conseguiu reencontrar uma família, né, de 2 irmãos que não se viu há mais de 40 anos. Né, e pra gente, cada dia mais a gente se surpreende com as histórias deles, porque as pessoas procuram a gente em busca, né, de reencontrar as suas famílias. E aí o movimento, junto com seus voluntários, começa, através dos parceiros, né, a gente começa a montar esse quebra-cabeça, que não é fácil. Né, pessoas que foram separadas lá no passado, na década de 30, né, na década de 40, na década de 50, né, hoje a maioria com 60 anos, outros com 50, a gente tentar unir essas famílias como a gente aconteceu agora. E brevemente vamos estar reunindo mais uma família, né? Agora encontramos aí um senhor que mora em São Paulo, né? O Arthur passou essas informações para a gente, a coordenação nacional de uma pessoa que está em São Paulo, na colônia lá, Bauru, que a família mora aqui em Brasília, que já encontramos também a irmã. Que interessante. Em brevemente a gente vai estar aí fazendo esse reencontro. Arthur, em relação à lei que está para ser aprovada, que estende o benefício não só para quem teve a hanseníase, mas para os descendentes. Essa mobilização, como é que está isso em Brasília? Então, a gente descobriu, infelizmente a gente não sabia, fomos saber ontem, teve uma votação na Assembleia, na Câmara dos Deputados, de um projeto de lei do Sarney Filho a respeito dos filhos separados. E aí fomos descobrir, a gente já sabia de 2, que existem 6 projetos no total de indenização dos filhos separados. Então eles foram apensados, foram retirados, agora vai ter um parecer conjunto e ele volta, e a gente está torcendo que volte ainda esse mês para a Comissão de Seguridade Social para a primeira votação dele. Hoje quem tem direito à pensão são apenas as pessoas que tiveram a doença. Isso. E qual o valor da pensão? O que é essa pensão? Na verdade essa pensão é pelo crime de Estado, é uma indenização. O valor hoje está em torno de 1,5 salário mínimo, mais ou menos. Na época que foi lançado, estava em torno de 2 salários mínimos. E é vitalícia? É vitalícia. É vitalícia e pode ser acumulado, inclusive com ontem teve um ganho de uma causa nossa lá no Maranhão, né, junto com a Defensoria Pública da União, e o juiz federal então determinou, inclusive, que ela pode ser acumulada com prestação continuada, o BPS, né, da LOAS, pode ser acumulada com fundo rural, acumulada com aposentadoria, porque ela é indenizatória. É indenização, exato. Aqui no Acre tem muita gente que tem esse benefício? Acho? Sim, no Acre foram beneficiados quase 700 pessoas, né? No Brasil chega a quase 10 mil, né? Já quase 10 E mil. descendentes aqui no Acre, que teriam direito caso essa lei fosse aprovada? Dos que ficaram nos seringais? Sim. Bom, aqui é um número pequeno, em torno aí de 150 a 200 pessoas, né, de pessoas que não tiveram nos hospitais colônias isoladamente, né, mas que também fizeram seus tratamentos fora. Né? Deputada, a senhora se aproximou do Mohan, já falou aqui, deu o seu depoimento, mas a senhora também faz um trabalho de assistência social com pessoas que têm algum tipo de problema de saúde que vêm fazer tratamento aqui em Rio Branco, e a senhora dá um apoio, tem uma casa que oferece para essas pessoas. Como é que está esse trabalho? Esse também já é um trabalho que eu faço desde o meu primeiro mandato também. Nós temos casa de apoio aqui em Rio Branco, onde eu acolho pessoas de todos os municípios. Quem nos conhece e nos procura, a gente acolhe. Tanto na minha casa como na minha casa de apoio. Eu sempre digo que eu tenho 2 casas de apoio, que geralmente tem 30 pessoas na casa de apoio, 20, 15 na minha casa, né? E eu acho, e para mim é uma satisfação. Se Deus me deu essa oportunidade de ser política, de poder ajudar, né? Por que não ajudar, né? E eu faço isso com o maior carinho, porque eu acho que o político, primeiramente, eu acho que o político que é político, ele tem que dar a mão amiga a quem procura, até porque é o povo que te dá o mandato, né? Então, por que não você também dá o apoio na hora que a pessoa mais precisa, que é na hora da doença, né? O poder público é para isso. Arthur, falar em doença, o Mohan também trabalha essa parte de
prevenção da hanseníase, e hoje é uma doença que pode ser tratada, tem cura e o tratamento é gratuito. Isso. O Brasil, infelizmente, ele está em primeiro lugar do mundo em incidência da hanseníase. No ano passado foram 31.068 novos casos, né? E desses 31.068 novos casos, apareceram 2.100 na unidade de saúde já com sequelas da doença. Isso é diagnóstico tardio. Essa é a pessoa que está indo tarde demais no posto de saúde. Vai ficar curada em 6 meses ou 1 ano, mas vai ficar com sequelas. Então a luta da gente é para que a gente identifique as pessoas logo no início dos sinais e sintomas da doença, para que ela fique curada, não transmita a doença para ninguém, vai ficar curada em 6 meses, que logo no início da doença é 6 meses de tratamento, não tenha nenhuma sequela e tenha a sua vida normal. Então essa é a luta do movimento para a gente acabar com a hanseníase no Brasil. Quando acontecia o isolamento das pessoas, não se tinha ainda a cura da doença, não se conhecia, por isso que é uma medida pergunta tão muito drástica. importante. É isso que dá aquela lógica do crime de Estado. Porque a cura da hanseníase, ela surgiu na década de 40. Então, até a década de 40, era justificado, entre aspas, né, que se separasse as pessoas. Mas a partir do momento que você sabia como a doença transmitia e que você conseguiu a cura da doença, não tinha mais justificativa Porque a partir do início do tratamento já não se transmite mais, né? Com o início do tratamento você não transmite mais. Então, naquela época, na década de 40, quando surgiu a cura, houve acordos mundiais para acabar com o isolamento e acabar com essa prática de tirar os filhos dos pais. E por que o Brasil demorou tanto? Isso é uma boa pergunta. Isso a gente se pergunta também, né? Porque o Brasil assinou um acordo mundial em 52 e ficou isolando as pessoas oficialmente até 76 e na prática até 86. Bom, o primeiro momento talvez a pressão da sociedade. A gente está aqui com uma conversa também da questão da política. Às vezes a sociedade pressiona os políticos a terem atitudes que vão contrário até aos avanços científicos, né? E o que a gente percebe é que naquela época Getúlio Vargas estava com mais de 30 colônias para inaugurar no Brasil. Então teve e aí surge a cura da doença. Político, né? E você tinha uma sociedade preconceituosa que dizia que tinha que isolar. Então, muito provavelmente, ele continuou inaugurando as colônias e isolando, mesmo você já tendo uma mudança mundial de postura. É uma doença muito antiga, porque há relatos bíblicos, inclusive, de que pessoas naquela época já tinham a doença que era conhecida como lepra, né? Isso. A Bíblia, em Levíticos 13 e 14, ela tem um conjunto das doenças que eram as doenças da lepra, né? E ali você vai achar hanseníase, vai achar a sífilis, vai achar principalmente a elefantíase, a filariose, né? Então você acha um conjunto de doenças que os sacerdotes chamavam das doenças de lepra. E aí elas iam ser isoladas no Vale dos Imundos, né, se o sacerdote não conseguisse curar. Uma coisa que já vem de muito tempo, até cultural, né? Exato. Gente, o nosso tempo esgotou, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e deixar o espaço se quiser acrescentar alguma informação. Jorge, eu acho que um recado importante para dar para todos aqui no Acre é aquelas pessoas que tiverem manchas na pele, que estão diminuindo a sensibilidade, procura logo o posto de saúde para tratar a hanseníase e ficar curado. E se tiver alguma dúvida, ligar para a gente através do Telehansen, que é o 0800 026 2001. Telehansen 0800 026 2001. Obrigado, Rogério. Elcio, mais alguma informação? Sim, Rogério, a gente quer agradecer a TV Gazeta, que sempre está nos ajudando, né, divulgando os trabalhos da instituição. Não só, a gente acompanha aqui o seu programa, não só a instituição Mohan, mas com várias outras instituições que vêm aqui divulgar os seus trabalhos. Os nossos parceiros, governo do estado, prefeitura, que sempre está ajudando o Mohan nas campanhas, né, a Central de Articulações de Entidades de Saúde, com a gente é afiliada, e a deputada, que é uma parceira nossa aí, né, quase 10 anos de parceria, junto com o esposo dela, que aqui eu quero mandar um abraço, o Deda, que é um amigão da gente, que sempre está ali preocupado com a instituição também. Muito bem, deputada. Só agradecer, te parabenizar. Muito obrigado. Obrigada por gentilmente nos receber e dizer aqui para o Mohan, tanto nacional como estadual, que a deputada Maria Antônia vai estar sempre à disposição no que for possível a gente fazer. E também dizer aqui a toda a sociedade acreana para que não exista preconceito para com nossos queridos ex-rancenianos. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.